Então o vídeo de hoje eu vou falar sobre se o Monteiro Lobato, então, era racista ou não era. Esse foi um vídeo que me foi um desafio, uma provocação, uma proposta da Gislene Sapato, uma amiga bibliotecária da escola onde eu trabalho, que vai fazer uma live comigo justamente falando sobre o papel da biblioteca escolar na luta antirracista. E eu hesitei um pouco antes de fazer esse vídeo. Uma questão do meu lugar de fala, né? É de um homem hétero, branco, de classe média. Obviamente eu nunca sofri racismo na minha vida. Eu tenho uma limitação de compreensão mesmo e cresci numa sociedade racista e vou falar certamente dessa posição do privilégio. Mas para além disso, eu hesitei porque as propostas de vídeos de 1 minuto aqui do canal me faziam pensar de que esse era um tema bem complicado e por isso eu não queria tratar ele de uma maneira não aprofundada em 1 minuto. E por isso esse vídeo vai ser um pouco maior, para respeitar esse tema que eu acho de profunda importância. Ele era racista? Sim, ele era racista. Monteiro Lobato era racista. Não tem discussão muito sobre isso. E eu vou colocar aqui os argumentos que eu defendo para que a gente possa entender do que a gente está falando. Primeira coisa é que essa discussão estourou mais recentemente de novo em 2 casos que estão associados. Em 2010, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, ele entrou com uma solicitação de que na obra Caçadas de Pedrinho fosse colocada uma nota explicativa na parte em que diz que a tia Anastácia subiu numa árvore como uma macaca de carvão, dizendo que naquela época, fazia pouco tempo que tinha acontecido a abolição da escravidão e que o racismo estava muito forte na sociedade brasileira, inclusive em expressões que eram utilizadas mesmo por um escritor infantil. O MEC, a princípio, deu um para colocar, né, essa observação e depois por pressões, tanto das editoras quanto da sociedade civil, recuou. É interessante que já havia uma nota no livro avisando, na parte em que eles caçavam uma onça, que esse era um outro tempo, onde não existia IBAMA, onde não existia ainda preocupação, a onça não era vista da mesma maneira. Mas eles recuaram e a questão é que apareceram muitas opiniões de vários especialistas sobre o tema. Primeira coisa que eu acho importante colocar sobre isso é que a mídia alterou a ordem dos fatos em muitos jornais em que isso apareceu. No primeiro momento, o IARA, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, tinha solicitado a adição dessa nota. Quando o MEC recuou, não quis colocar a nota, que eram em livros que iam ser pagos pelo dinheiro público para ser distribuído em escolas públicas, o IARA entrou com uma medida disciplinar para que fosse proibida a compra e distribuição desses livros nas escolas públicas. E noticiaram ao contrário, em boa parte da mídia, que primeiro eles tentaram a proibição, como não conseguiram, eles tentaram adicionar a nota. E não é verdade? Isso já mostra um pouco de como que isso está sendo tratado na mídia e é no mínimo preocupante que a gente trate dessa maneira. A segunda coisa é que a gente tem uma grande especialista, professora da Unicamp, escritora de livros infantis, a Marisa Lajolo, que é contra a adição de notas, porque essas notas alterariam o teor do livro e tratariam como se o leitor não fosse capaz de entender. É um livro infantil. Caçadas de Pedrinho é um livro infantil, então isso nos coloca no mínimo... Peraí, será? Né? E ela compara com o Machado de Assis, que é um livro de adultos, em que tem elementos racistas, só que ela ignora ali que o Machado de Assis é negro. Então quando ele coloca esses elementos racistas na sua obra, até que ponto ele não está colocando, mas justamente em um patamar de denúncia aí. E na obra infantil do Monteiro Lobato, isso não tem. A segunda coisa é que o Pedro Bandeira, por exemplo, vai dizer que justo na obra infantil do Monteiro Lobato, por mais que se saiba que o Monteiro Lobato é racista, isso não perpassa na obra infantil dele. Mais recentemente apareceu uma carta em que o Monteiro Lobato vai falar coisas bem terríveis, que então fica praticamente inegável que ele era realmente racista, e ele vai colocar, né, o Pedro Bandeira, que na obra infantil isso não aparece. Gente, a Anastácia é colocada como uma macaca de carvão subindo numa árvore. A Emília chama a Anastácia o tempo inteiro durante as obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo de negra beiçuda. Chega a se argumentar que na época beiço não tinha a mesma conotação. Então se falava de beiço para brancos e negros e etc. Não é verdade. Até pode ser que se utilizasse beiços para brancos, para falar dos lábios dos brancos também. Mas não é a mesma coisa. Ao tu apontar negra beiçuda e os beiços de uma branca ou de um branco, não tem a mesma conotação na sociedade. Os atributos brancos são valorizados, enquanto os atributos das populações negras são desvalorizados. Então não é a mesma coisa apontar para isso, não dá para dizer que é a mesma coisa. Outra coisa que chama atenção é que vários dos jornais
e dos mecanismos da mídia que vieram discutir, chamaram pessoas brancas para falar sobre o tema. E somente pessoas brancas. Tem uma cena muito engraçada de um jornal onde está o Inácio de Loyola Brandão, um jornalista e escritor, grande história da literatura brasileira, discutindo com uma jornalista, ambos brancos, e eles discutindo o que é racismo. Assim, me desculpa, não é que não possa ter uma opinião do que é racismo uma pessoa branca, pode, mas como é que tu vai colocar numa mídia duas pessoas brancas para decidirem isso sozinhas? Não, Monteiro Lobato não é racista, nós dois brancos decidimos. Bem complicado, no mínimo. Então por isso, aqui embaixo eu coloquei alguns links de vídeo onde pessoas negras falam sobre esse tema. E também sobre a questão do racismo estrutural. Algumas indicações de pessoas que falaram sobre o tema e que eu achei interessante trazer para nós aqui. Por que eu digo que ele era racista? Primeira coisa, as cartas dele. Tem várias cartas do Monteiro Lobato, algumas dizendo que num país onde os brancos não conseguem nem organizar uma Ku Klux Klan para se defender, como é que vai dar certo? Ele vai falar sobre eugenia, sobre a ideia da raça superior. Então como é que tu vai dizer que esse cara não é racista? Legalmente racista, Monteiro Lobato era. Para além disso, tem o livro dele, adulto, O Presidente Negro. Ele foi tentar divulgar sua obra nos Estados Unidos e ele vai colocar justamente nesse livro Um futuro em que um partido feminino e um partido masculino estão disputando a eleição e, para serem eleitos, eles precisam do apoio do Partido Negro. E o Partido Negro resolve lançar candidatura própria e acaba se elegendo um presidente negro. Então, esse livro é cheio de estereótipos, é tratado com uma visão de eugenia. As mulheres que até ali parecem ter uma certa independência, autonomia e uma visão de importância na sociedade, quando vem os negros ganhando alguma projeção, vão lá e se juntam com os homens de novo. É um livro super problemático, mas ele é um livro adulto, é uma outra visão. Outra questão que a gente pode comparar o Monteiro Lobato pela questão do Jaca Tatu, que começa com uma visão elitista, bem preconceituosa da pessoa do campo, e ele vai mudando ao longo dessa obra. Eu não tiro o mérito que Monteiro talvez reviu sua própria obra. Outro argumento que muito se utiliza é que ele era só um homem do seu tempo. Por favor, desde o século XIX tu já tinha pessoas pensando sobre a situação diferente de brancos e negros na sociedade que colocavam em condições diferentes. Nós tínhamos abolicionistas no século XIX. Tu tinha o Joaquim Nabuco, que embora com discursos de que não necessariamente ele estava defendendo a ideia de que o negro era igual ao branco, mas ele já falava sobre o atraso que era a escravidão. Tu tem pessoas que já têm condições, um século antes, de discutir isso. O Monteiro Lobato tinha condições de, se tivesse interessado, não reproduzir isso. Isso não é desculpa. Além do Presidente Negro, que é cheio de estereótipos e problemas, algumas pessoas colocam que Monteiro Lobato não seria racista por causa do conto Negrinha. O conto Negrinha tem 4 páginas, é domínio público, tá aí, tu pode pegar. É uma menina que ela vai nascer na senzala, mas a abolição vem, então ela é livre. Ela vai ficar como empregada nessa casa de uma senhora branca. E ela é maltratada o tempo todo. O narrador vai nos colocando numa posição que a gente sente pena dessa menina. E a mulher branca cuida dela numa posição que a maltrata. E como o racismo ou a escravidão colocou essa mulher numa posição em que ela se tornou cruel com a negrinha, e a gente fica com pena dessa menina. Gente, a negrinha não tem nome, não tem história. Colocando um negro numa posição de vítima ali. Então ele não é protagonista dessa história, entende? Então isso não é um livro antirracista. Isso não é um conto antirracista. A gente não tá dizendo que o Monteiro não é humano, não é um cara que sente pena, que ele não tem piedade, que ele tá sugerindo que se eliminem todos os negros. Não, não é isso que a gente tá dizendo. O que a gente tá dizendo é que tem elementos racistas ali. A Marisa Lajolo, por exemplo, vai dizer que as crianças têm condições de perceberem esses elementos. Diz que é contra as notas explicativas. Vamos pegar a tia Anastácia, apontada como um personagem negro interessante. Qual é a história da tia Anastácia, tu sabe? A tia Anastácia não tem história, tá restrita ao espaço da cozinha, ela serve os brancos. A dona Benta diz que a Anastácia é uma negra de alma branca. Ela tá ali numa posição de completa servidão. Tem momentos em que ela tem um pouco de protagonismo? Sim. Mas sempre submetido aos brancos na história. O negro, mesmo quando tá numa posição ali em que ele é um personagem interessante na obra do Monteiro Lobato, ele tá numa posição que não é fácil, que não cria uma representatividade positiva. Que criança que quer servir as outras? Criança que vai enxergar na tia Anastácia, quem ela quer ser? Não, ela quer ser a Emília, ela quer ser a Marizinho, ela quer ser que vai casar com um príncipe, ela quer ser a criança que quer ser o Pedrinho, que é da aventura, né? Ela não vai querer ser a tia Anastácia. Os outros negros da obra são o Tio Barnabé, que tem muito da cultura sem história, mais desenvolvida, tu não tem um aprofundamento dos conflitos desse personagem. Tu tem o Saci Pererê, que ele tá ali, né, com esse personagem do folclore, mas também não é muito aprofundado enquanto personagem da história. Não tem realmente uma complexidade desses personagens. Eles só estão ali como acessórios, servindo aos brancos. Isso é bem complicado. Dito isso, né, como é que a gente resolve? Uma vez que é racista, como é que resolve? Muita gente defende que os professores têm que ser mais bem treinados. Olha só, tem uma lei que fala que a gente tem que falar sobre a história das populações de origem africana. A gente fala muito pouco.
Como é que tu vai relegar pra posição que essas professores têm que ter bom senso de fazer a problematização de sala de aula? É impossível acreditar que em todas as faculdades que formam professores no Brasil tenha esse desenvolvimento, os professores estejam sendo bem treinados para isso. Isso é irreal. Né? Isso é esperar que 2, 3 gerações de professores passem até que finalmente isso mude. Não. Parece que é jogar o problema para frente para continuar conservando as coisas como estão. Então tu nem sabe até que ponto tu não tem professores racistas que vão reforçar esses estereótipos. Isso é possível, gente. Essa não é uma solução. Segunda solução possível, colocar notas explicativas. As notas explicativas, elas podem ajudar, mas no caso das crianças, é muito mais forte a história, elas não vão ler notas explicativas. Eu até acho que notas explicativas são interessantes, mas sozinhas, elas não vão resolver o problema. Vamos alterar a história? Ah, não pode alterar a história porque é um clássico. Sério. A gente altera a ortografia dos livros, a gente atualiza. Shakespeare, na Inglaterra, é atualizada a maneira de escrever, porque o inglês já é pouco acessível, então eles atualizam, vendem no original, mas vendem também as versões atualizadas. Shakespeare talvez seja o maior clássico da história da literatura, é atualizado, mas o Monteiro Lobato não. Monteiro Lobato não pode, né? No meu Lobatinho ninguém mexe. Não. Vamos pra além disso. O que mais? Tu tem, por exemplo, a minha namorada tava me lembrando hoje, a Natália tava me lembrando que os clássicos Disney atualizaram as músicas. O Aladdin dizia, vou arrancar a sua orelha, veja como é bárbaro o nosso lar. Então hoje a gente não pode olhar para uma outra cultura e chamar de bárbara. Foram lá e alteraram a música. A Disney está sempre atualizando suas músicas. Os clássicos Disney fazem parte desse patrimônio. A própria obra do Monteiro Lobato teve sua fotografia atualizada. Quer dizer, pode mexer em tudo. Só não mexe no meu racismo. O racismo não pode ser mexido. É um pouco complicado dizer isso. Agora, uma outra dúvida que eu tenho, que eu acho que é importante a gente discutir, o Estado deveria estar gastando dinheiro e promovendo Sítio do Capão Amarelo, para que as crianças do Brasil possam ter acesso a essa obra? É um grande clássico, mas eu na escola não li Sítio do Capão Amarelo. Há quantas gerações, na verdade, nós não temos Sítio do Capão Amarelo como uma grande referência das juventudes? São outras obras hoje que circulam. Tenho certeza que Pedro Bandeira hoje é muito mais lido do que Monteiro Lobato. Embora eu não possa dizer que Pedro Bandeira é culturalmente mais rico que Monteiro Lobato. Mas isso é uma discussão. O que eu faria? Muito bem. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma discussão se é algo importante a manutenção do Monteiro Lobato no imaginário público como patrimônio da nossa cultura. Se sim, o Estado tem que financiar Monteiro Lobato ser distribuído. Beleza. O que a gente faz essa discussão? Uma discussão pública, que a gente vai levar isso na discussão na mídia, pra trazer especialistas, discutir isso seria o ideal. A gente sabe que isso é irreal. Mas para além disso, poderia fazer como? Convidar pessoas negras de diferentes áreas da literatura, quanto da pedagogia, quanto da antropologia, sociologia, história, para de sentarem e discutirem. Bom, é importante a manutenção do Monteiro Lobato na cultura nacional? Vamos dizer que digam que sim. Se sim, vale a pena o Estado financiar. Uma vez que o Estado financia, como? E aí a gente pode discutir, convidar grandes escritores negros para lerem essa obra e fazerem adaptações dessa para o nosso contexto. E aí notas explicativas dizendo, olha, essa parte foi adaptada porque dizia tal coisa, que hoje em dia é inaceitável, que hoje em dia a gente sabe tem conotação racista. Muito melhor dessa maneira. Se o professor, em sala de aula, se sentir confortável daí para problematizar, ele pega a nota explicativa e diz, olha gente, antes era assim, vamos conversar sobre isso. E daí conversa. Mas tu não coloca unicamente na responsabilidade do professor. Por fim... Mas Pedro, isso é censura. Gente, na nossa sociedade muita coisa é censurada. Liberdade de expressão não significa que não exista censura. Significa que não vai existir censura prévia. Não significa que as coisas são intocáveis. Significa que tu tem que te responsabilizar pelo que tu escreveu. Então, liberdade de expressão é tu poder dizer as coisas. Mas também ser processado e responsabilizado pelo aquilo que tu diz. É isso que eu acho que é importante. Essa obra falar sobre esse racismo estrutural do nosso país, que vai criar toda uma representatividade na mente das crianças, em que os personagens brancos são sempre aqueles que têm os papéis mais importantes, interessantes. Então isso é um elemento importante da obra. Espero ter trazido alguns elementos para vocês pensarem. Sou o professor Pedro Matias e espero que vocês tenham gostado. Se gostar desse vídeo, compartilha, curte, comentem pra gente dar uma olhada juntos no que vocês pensaram, se concordam, se não concordam. Beleza? Obrigado!